E aí, pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui para mais um vídeo. Pessoal, esses dias eu estava aqui na internet navegando à toa e um colega me mandou um vídeo, né, sobre uma expressão numérica que está bugando a cabeça de geral aí na internet. E ele me perguntou o que que eu achava da resposta e qual era, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos aqui assistir esse vídeo junto. Aí depois eu quero que vocês pausem o vídeo e deixem lá nos comentários aqui desse nosso vídeo, o que que você acha que é? Né? Qual que é a sua resposta e por quê? E depois verifique se foi o mesmo que eu resolvi aqui com vocês, tá bom? Então, deixa eu dar um play aqui e vamos acompanhar que problema. Esse problema de matemática tá viralizando porque as pessoas parecem não concordar em qual é a resposta certa. E a conta é essa aqui. Se você quiser pausar o vídeo para tentar resolver antes de eu explicar o que as pessoas estão fazendo, fica à vontade. Ela é basicamente 8 dividido por 2 vezes 2 mais 2. Com os parênteses do jeitinho que eu tô mostrando aqui. As pessoas estão conseguindo resultados diferentes porque elas estão fazendo a conta de jeitos diferentes. E, obviamente, tem um jeito certo de resolver. Tem algumas pessoas que estão chegando no resultado 1, porque elas estão multiplicando esses dois, depois somando, depois dividindo. Outras pessoas estão chegando em 16, porque elas resolvem o parênteses primeiro, então 2 mais 2, 4. Depois fazem a divisão, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 4, 16. Outras pessoas estão falando que elas chegaram no resultado 14 quando elas fizeram essa conta. E eu quero que, por favor, vocês comentem aqui embaixo qual vocês acham que é a resposta certa. Eu preciso saber. E se algum professor de matemática quiser dizer qual é o resultado certo, fique à vontade. Esse problema de matemática tá viralizando. Bom, problema tá aí, vocês viram certinho no vídeo. É um problema simples, né? Um assunto aí fundamental, ensino fundamental, mas que está bugando a cabeça de geral aí na internet. Então, aproveitando que eu estou explicando este assunto para os alunos do sexto ano, sobre expressões numéricas, então vai vir a calhar eu comentar sobre essa questão, ok? Então, deixa nos comentários a resposta que vocês acham que é de fato e vem comigo aqui para a gente fazer, então, a solução desse nosso desafio. Então, assim, pessoal, eu trouxe o problema aqui para a nossa tela e vamos, então, discutir do que se trata ele direitinho. Simples, né? 8 dividido por 2. Aqui tem um abre parênteses, então a gente já sabe que é uma multiplicação que está aqui no meio, né? Então é 2 vezes, tem essa soma aqui dentro desse parênteses, né? Então 2 vezes, abre parênteses, 2 mais 2 e o pessoal não está sabendo quanto é, ok? Assim, para eu resolver ele aqui seria simples, imediato, mas eu quero aproveitar a ocasião e passar já algumas dicas para quem de fato está estudando esse assunto ou então encontra esse tipo de desafio aí pela frente, certo? Pessoal, eu quero começar o vídeo dizendo o seguinte: em matemática, quando você vai resolver uma expressão numérica, nesse caso aqui, algumas operações têm prioridade sobre as demais. Tá? Então, nós temos as 4 operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, quem tem prioridade sobre as demais? Tá? Então, assim, tem não é bem uma palavra, né? Porque não tem um significado, tipo um anagrama, não tem um significado exato. Mas para a gente memorizar e ficar fácil de vocês entenderem, existe o que nós chamamos de pendas. Vou até colocar aqui, isso aqui é bem conhecido entre os professores de matemática, a gente geralmente ensina isso para os alunos. Então, o que, que seria esse pendas? Então, vou colocar aqui, depois eu ajeito. O pendas, né? Vamos colocar ele desse jeito aqui, ó. Pendas. É com M mesmo, tá? Pendas. O que é esse pendas? Só para vocês entenderem a questão das prioridades, tá? Então, esse P do inicial de pendas aqui, ele significa, pessoal, que tem que ser feito em primeiro lugar, né? P de parênteses. Então, nós temos que resolver os parênteses primeiro. Parênteses, certo? E depois vem esse E. Esse E, ele vem de exponencial. Exponencial, tá? Então, tudo que é elevado ao quadrado, ao cubo, tudo que envolve exponencial, resolve primeiro. Dentro desse exponencial, eu quero já deixar aqui uma observação que também vai entrar a questão da radiciação, tá?
Radiciação, para quem ainda não sabe, são as raízes. Radiciação. Aí depois vem o M, de multiplicação. Multiplicação. E aqui também já entra a divisão. Ok? Eu estou colocando desse jeito porque, por exemplo, radiciação é inverso da exponencial e vice-versa. Multiplicação e divisão também é o inverso. Depois, a divisão nem precisava ter posto aqui, porque já tem o D ali embaixo de divisão, tá? Mas vocês vão entender porque eu coloquei ele na frente já já. Divisão. Aí o A de adição. E só por fim, o S de subtração. Tá? Subtração. Então, essa aqui é a ordem que a gente tem que resolver numa expressão numérica. Dê preferência para o que está dentro do parênteses. Né? Claro, se for uma expressão numérica que contém parênteses, contém colchetes, contém chaves, a gente tem que lembrar que primeiro, né, sem olhar para as operações, olhando só para a simbologia. Primeiro lugar, nós temos que resolver os parênteses. Segundo lugar, resolver o que está dentro dos colchetes. E em terceiro lugar, resolver o que está dentro das chaves. Tá? Isso aqui é o mais básico de todos. E dentro dessa ordem, resolver isso que está aqui, fazer essas operações. Né? Fazer o exponencial e raiz, multiplicação, divisão, adição e subtração. Ok? Então, isso que acontece. Mas tem um detalhe, pessoal, aqui na multiplicação e na divisão. Tá? Então, aqui no Pendas, a multiplicação ela aparece primeiro. Mas então quer dizer o quê? Que se tiver uma divisão primeiro e uma multiplicação depois, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação e voltar e fazer a divisão, já que o M aparece primeiro aqui no Pendas? Não. Tá? A não ser que tenham parênteses, né? Então você faz o parênteses primeiro, aí se a multiplicação vier primeiro, ok. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Você vai tentar seguir essa lógica aqui, tá? Então, assim, depois que você eliminar os parênteses, multiplicação e divisão não tem prioridade uma sobre a outra, pessoal. Não tem prioridade. Então, o que acontece? Aqui aparecer primeiro na sua expressão numérica, você resolve. Tá? Apesar da multiplicação aparecer primeiro aqui, ó, elas não têm prioridade uma sobre a outra. Tá? Quem aparecer primeiro, resolve. Certo? Então, aqui, ó, vou até colocar aqui de outra cor. Não tem prioridade. Não há prioridade. Não há prioridade. Da mesma maneira que a adição e a subtração também não têm prioridade uma sobre a outra. Sempre, depois de eliminar os parênteses, fazer na ordem que aparece na expressão. Tá? Na ordem. Então, adição e subtração também não há prioridade. Tá? Então, o que acontece? Como não há prioridade, tenta fazer exatamente na ordem que aparece. Isso é uma dica bacana. Apesar de que aqui na adição e na subtração, isso não tem assim tanto problema. Né? Você pode somar as parcelas positivas, somar as negativas e no final organizar. Não tem tanto problema. Mas na multiplicação e na divisão tem. Então, vou deixar esse aqui grifado, que só para você. Esse aqui não tem tanto problema. Mas nesse daqui de cima, se você fizer primeiro, por exemplo, o que está longe, depois voltar a fazer o que aparece primeiro, fatalmente você pode errar. Tá? Então, parênteses, eliminei os parênteses, eu vou resolver conforme a prioridade de cada um. Tá? Então, vamos ali. Ó. 8 dividido por 2 mais 2 vezes 2. Deixa eu tentar copiar ela e colocar aqui embaixo para a gente resolver. Tentar colocá-la bem aqui. E vamos lá. Então, ó, o primeiro, o que nós temos que resolver aqui? Os parênteses, certo?
Então, o que não tem parênteses, nós vamos copiar exatamente como está. Tá? Exatamente, sem tirar e nem pôr. Então, vai ficar da seguinte maneira. 8 dividido por 2. Quando está colado, pessoal, aqui ó, não tem sinal nenhum. Coladinho significa multiplicação. Tá? Então, você pode representar a multiplicação sendo 2 vezes 3. Você pode utilizar esse símbolo. Você pode utilizar o símbolo de um pontinho só. Ou quando está multiplicando um parênteses, por exemplo, você pode deixar apenas assim, só colado. Não precisa nem ter o pontinho aqui no meio, nem o X, nem nada. Deixa apenas colado, que já indica a multiplicação, tá bom? Então, primeiro parênteses, lembra aqui do pendas, ó. Parênteses primeiro. Dentro do parênteses, nós temos uma adição. Então, vamos fazer a adição. Então, ó, como 2 mais 2 são 4, e esse 2 aqui de fora, ele está multiplicando o resultado do parênteses, vamos trocar aqui com o símbolo de vezes, só para ficar fácil a visualização. Então, está aqui. 8 dividido por 2 vezes 4. Então, lembrem-se, no pendas aparece a multiplicação primeiro. Então, mas se eu fizer a multiplicação primeiro, tá aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, né? Então, ficaria 8 dividido por 8 e chegaria na resposta 1, como vários colocaram lá nos comentários. Mas veja bem, a multiplicação e a divisão, quando está sem parênteses, não há prioridade. E se não há prioridade, o que acontece? Nós temos que fazer na ordem, tá? Então, fazer na ordem. Vou até escrever aqui, ó. Fazer, ou melhor, resolver, né? Vamos colocar assim. Resolver na ordem. Na ordem que aparece. Na ordem que aparece. Ok? Então, aqui, se a divisão aparece primeiro e não tem nenhum parênteses obrigando eu a resolver a multiplicação, eu vou fazer exatamente como aparece aqui. Então, ó, resolvendo na ordem, vamos ter 8 dividido por 2. Então, essa primeira parte aqui, ó, seguindo nesse fluxo. 8 dividido por 2 dá 4. Então, ficou 4 vezes 4. E 4 vezes 4, 16. Né? Então, a solução está aqui, ó, 16. Tá? Então, simples, mas você tem que lembrar dessa regra. Tá? Só tem prioridade se tiver algum parênteses obrigando. Então, por exemplo, se tivesse, né, quando eu começasse aqui dessa primeira linha de azul, se tivesse um parênteses aqui, resolveria o parênteses. Tá bom? Como não tem o parênteses, nós vamos resolver exatamente na ordem. Então, desbugando a questão, o resultado dela é 16, né? Então, nem 1, nem 14, né? Conforme muitos colocaram ali. Vamos aproveitar e vamos resolver, só fazer um treinamento mesmo, né? Tentar resolver uma outra expressão numérica que nós podemos colocar aqui. Vamos supor que eu tenha a seguinte expressão. Vamos colocar aqui para vocês e vocês vão tentar fazer junto comigo. Então, vamos utilizar o que a gente aprendeu aqui para resolver essa expressão numérica, ó, bem completa. Então, lembra. Primeiro passo, parênteses. Então, na primeira passagem, vamos resolver os parênteses. Né? Não se preocupe com o restante. O restante nós vamos simplesmente copiar embaixo. Então, vamos lá. Preocupado primeiro com parênteses. Lembrando que os parênteses é o que está aqui dentro. Ó. Certo? Então, vamos lá. 4 menos. Vamos abrir aqui as chaves. Raiz quadrada de 16 mais, abre colchetes, 2 ao cubo, vezes, agora sim um parênteses. Então, vamos resolver lá dentro com bastante cuidado. Ó, 7 vezes 2, né? Então, o produto desses dois números, e nós temos aqui também uma exponencial, né? Inclusive uma exponencial com sinal de menos. Então, lembra que eu disse, eu tenho aqui uma exponencial. Então, quem tem preferência sobre quem? Então, a exponencial primeiro, tá? Então, o que vai ficar? Ó, 4 ao quadrado significa 4 vezes 4.
tá? Só não vamos confundir, porque quando eu tenho menos 4 do jeitinho que está aqui, ao quadrado, fica 16 positivo. Quando eu tenho menos 4 ao quadrado, esse menos aqui eu simplesmente trago ele junto. Tá? Então, não confundir o parênteses. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Vou tentar fazer bem passo a passo para vocês entenderem como que o PENDAS funciona. Então, 7 vezes 2 menos 4 ao quadrado dá 16, né? Isso ao quadrado, menos 3, fecha o colchetes, menos 2 vezes a raiz cúbica de 8 e fecha aqui a chave. Então, assim, tenta fazer do passo a passo, não precisa tentar afobar e fazer tudo de uma vez. Né? A não ser que você já tenha uma experiência, então você já sabe o que pode fazer primeiro sem ter problema. Ó, não resolvemos ainda o parênteses. Vamos continuar resolvendo os parênteses. Copio tudo que tem, o que tem. Raiz quadrada de 16, vai manter, mais colchetes abertos. 2 ao cubo, vezes... Agora aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, né, vamos mostrar aqui para vocês. Tem uma multiplicação e tem uma subtração. Então, lembra, a multiplicação, ela tem preferência sobre a subtração. Então, 7 vezes 2, 14, né? Então, aqui vai ficar 14 menos 16. Vamos colocar aqui, ó. 2 vezes. 14 menos 16, quanto que dá? Dá menos 2. Você tem 14 e tira 16, fica devendo 2. Lembra que o resultado do parênteses está elevado ao quadrado. Então, vamos deixar aqui. Elevado ao quadrado. Isso tudo, menos 3, fecha o colchete e continuo copiando o resto. 2 que multiplica a raiz cúbica de 8, fecho aqui as chaves. Tá? Então, ó, a ideia da expressão numérica é justamente essa. Você vai afinando ela fazendo um triângulo invertido, né? Então, vamos acabar de resolver aqui o parênteses, que falta agora a potenciação. Os demais eu vou copiar normalmente. Então, vamos lá. 4 menos, de novo, raiz de 16, mais, vamos abrir o colchetes. Ó, lembra que eu tenho aqui uma potência, tenho outra potência e um de menos. Então, como eu já tenho as potências, vou resolver elas, que é a parte da exponencial. Então, 2 ao cubo aqui é 2 vezes 2 vezes 2, né, que dá 8. Esse aqui, 2 menos 2 ao quadrado vai dar 4, que é 2 vezes 2. E tem o menos 3 que está ali para fora. Fechou o colchetes. Menos 2, que multiplica a raiz cúbica de 8. Tá vendo? Agora sim, os parênteses foram eliminados. Agora vamos para os colchetes. Agora vai agilizar. Então, 4 menos, abre o parênteses novamente, raiz quadrada de 16 mais. Vamos verificar se já dá para resolver o colchete de uma vez. Né? Se não dá, pode fazer passo a passo. Multiplicação e subtração. Multiplicação tem preferência. Então, vamos verificar quanto dá. 8 vezes 4 dá 32. 32 menos 3 vai dar 29. Então, 29, colchetes resolvido. Continuo copiando o resto da questão. Só apagar aqui que tem vez que... Pronto. Então, 8 vezes 4 vai dar 32. 32 menos 3 dá 29. E copio o restante. Menos 2 que multiplica a raiz cúbica de 8. Tá? Então, vamos... Ó, colchetes eliminados, agora vamos eliminar as chaves. Lembra, nas chaves, quem tem prioridade, exponencial ou raiz, na ordem que aparece. Então, 4 menos. Vamos verificar se dá para fazer isso aqui em duas passagens, pelo menos. Raiz quadrada de 16 é 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. 29 permanece, menos 2 vezes a raiz cúbica de 8. Né? Raiz cúbica de 8 vai ser quem? 2. Por que é 2? Porque se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, eu chego a 8.
Se é a raiz cúbica, eu preciso aqui de 3 fatores iguais. Né? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Vamos resolver as chaves em 2 passagens para a gente não errar. Então, igual. 4 menos. Aqui dentro das chaves, observem que eu tenho a multiplicação. Então, a multiplicação tem preferência sobre a adição e subtração. Tá? Então, vamos lá copiar chaves de novo. 4 mais 29 menos 2 vezes 2 dá 4. E finalizou aqui. Agora aqui, veja bem, eu tenho adição e subtração. Adição e subtração não tem, apesar de eu ter colocado lá que é o ideal é você fazer na ordem, mas você pode fazer a adição e subtração, você pode fazer do jeito que você achar mais conveniente. Por quê? Veja aqui que eu tenho 4 positivo e 4 negativo, né? Elemento simétrico. Então, isso vai dar 0. Então, é um atalho para eu fazer a conta mais rápida. Mas, na dúvida, faz na ordem que aparece, que daí, pelo menos, você garante que não vai ter erro nenhum. Tá? Então, vai ficar 4 menos. Sobrou apenas o 29. Né? Então, 4 menos 29. Então, o resultado dessa nossa conta, se eu devia R$ 29 e paguei com 4, eu fiquei devendo R$ 25. Ou seja, resultado 25. Tá? Então, trouxe este exemplo só para vocês verem como que resolve quando tem todos os fatores envolvidos, tá? Mas sempre é uma boa ideia você ter o PENDAS com você. Que daí você já sabe onde começa e onde termina, e só lembrar que multiplicação e divisão não tem prioridade. O que aparecer primeiro você faz, a não ser que tenha algum parênteses obrigando fazer uma primeiro que a outra, beleza? Espero que tenham gostado dessa solução. Não esqueça de comentar, ativar o sininho, que a cada Cometa Halley tem um vídeo novo no canal. Abraço e até o próximo vídeo.